No espaço de apenas algumas horas, Israel realizou 2 grandes assassinatos de alvos importantes do Hezbollah e do Hamas. Primeiro, em 30 de julho, os israelenses atacaram um reduto do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, matando Fuad Shukr, um dos comandantes militares mais sêniores, se não o mais sênior, do Hezbollah e membro de seu círculo interno. Poucas horas depois, logo após o amanhecer de 31 de julho, Israel assassinou o chefe do birô político do Hamas, Ismail Haniyeh, que estava em Teherã participando da posse do recém-eleito presidente iraniano. O ataque à sua vida foi realizado por via aérea usando um projétil guiado ou por um dispositivo explosivo contrabandeado secretamente para o complexo residencial onde Haniyeh estava hospedado. A liderança do Irã jurou vingança, dado que o segundo ataque ocorreu em seu território. Enquanto isso, em um discurso à nação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu gabinete lançou ataques contra 3 frentes nos últimos dias. A terceira frente refere-se a um ataque a um reduto Houthi no Iêmen, realizado dias antes. A bola agora está na quadra do Irã, embora Shukr e Haniyeh não fossem iranianos. Eles eram procuradores iranianos, e isso é algo que Teherã não pode deixar passar. Segundo o New York Times, citando 3 oficiais iranianos, o líder supremo do Irã ordenou ataques diretos a Israel em resposta aos assassinatos. As 2 liquidações deixaram todo o Oriente Médio em uma corda bamba. A região está mais uma vez à beira de um grande conflito armado. Israel tem uma política de manter o status quo. O Irã tem uma política diferente. A geopolítica dita que um deles deve mudar suas maneiras. A questão é quem? Enquanto isso, os Estados Unidos parecem ter sido pegos de surpresa pelas ações de Israel. Biden diz que a morte de Haniyeh complica um acordo de cessar-fogo. E ele está certo. A postura de Biden é um lembrete para Israel de que a última coisa que os Estados Unidos querem é ser arrastados para outra guerra interminável. Pelo menos 45 publicações cobriram sua declaração em todo o mundo, inclusive no terreno em Washington, D.C., e no próprio Israel. Assassinar em solo estrangeiro está entre as operações mais complexas que uma organização de inteligência pode realizar. Executar 2 em rápida sucessão, a quase 1.500 quilômetros de distância, é um empreendimento substancial, mesmo para os israelenses. No entanto, esta não é a primeira vez que Israel coloca alvos no gelo. Na verdade, a inteligência israelense tem operado no Irã há muitos anos. Em 2010, 2 cientistas iranianos foram mortos por bombas controladas remotamente presas aos seus veículos. 2 outros físicos foram mortos nos anos seguintes. Mais recentemente, em novembro de 2020, Israel assassinou o principal cientista do Irã envolvido no programa de armas nucleares do país. Ele foi morto por uma metralhadora operada remotamente. Essas demonstrações dramáticas de força no passado criaram um impasse entre Israel e Irã. No entanto, na última década, uma rede de milícias proxy iranianas cercou Israel e quebrou o status quo. A principal ameaça vem do Hezbollah no Líbano, mas ultimamente Israel também tem sido alvo de drones e mísseis lançados do Iêmen pelos rebeldes Houthi. Em 19 de julho, áreas residenciais em Tel Aviv foram alvo de um ataque de drones Houthi. Em resposta, Israel bombardeou o porto de Hodeida, um reduto bem estabelecido dos Houthi no Iêmen. A operação aérea em si foi bastante complexa. Ela contou com jatos F-15 e F-35 e provavelmente reabastecimento aéreo e aeronaves de reconhecimento. Foi a primeira vez desde 1985 que a Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo tão longe de casa. O objetivo dessas operações encobertas é para que Israel recupere a iniciativa. Suas tentativas de restaurar a dissuasão contra o Irã e seus proxies no Líbano, Síria, Iêmen e Iraque não foram frutíferas. Em abril, uma dessas tentativas matou vários oficiais militares iranianos seniores dentro do complexo da Embaixada do Irã em Damasco. O Irã respondeu disparando cerca de 300 mísseis e drones em Israel. Foi o primeiro ataque direto ao Estado israelense. Foi também um teatro político. No entanto, o ataque alcançou seu objetivo. O Irã recuperou a iniciativa no terreno. Os ataques do Líbano continuaram, incluindo o ataque de foguetes que atingiu um campo de futebol nas colinas de Golã controladas por Israel, matando 12 pessoas. Em resposta,
E mesmo antes, as autoridades israelenses ameaçaram invadir o sul do Líbano. No entanto, fazer isso exigiria que os israelenses ocupassem a região em um momento em que estão lutando contra inimigos em todas as frentes. Não é uma boa ideia. Então, ao invés de sobrecarregar seu exército, Netanyahu está apostando que um ataque cirúrgico pode ter impacto suficiente para forçar o Irã a repensar sua beligerância de retaliação. Se nada mais, os assassinatos duplos minarão qualquer senso de segurança que a liderança iraniana e seus proxies tinham. Alvos de alto perfil tendem a ser bem guardados e frequentemente em movimento. A capacidade de rastrear o líder do Hamas, Hania, em um ambiente hostil, conhecer suas rotinas e padrões e saber onde ele estaria em um momento específico, demonstra um nível excepcional de incompetência do lado iraniano e um nível excepcional de competência do lado israelense. 9 em cada 10 conflitos são sobre retórica atingir um alvo em Teherã. Ilustra a incapacidade do Irã de proteger seus aliados em seu próprio território. Humilha o Estado iraniano e destaca os riscos que ele corre ao apoiar o Hamas, Hezbollah, os Houthi, bem como as milícias proxy no Iraque e na Síria. Qualquer confiança que Teherã ganhou com seu ataque direto a Israel em abril foi abalada. O Irã agora terá que descobrir uma maneira de restaurar sua credibilidade sem desencadear um conflito em grande escala. Israel desejará fazer o mesmo, isto é, evitar uma guerra regional. No entanto, cálculos errados incidentais podem causar uma escalada rápida que pode, no entanto, levar a tal resultado. Horas antes do ataque a Beirute, o Hezbollah prometeu atacar uma grande cidade israelense se Israel atacasse alvos do Hezbollah na capital do Líbano. Em resposta ao assassinato do comandante sênior do Hezbollah Shukr, o grupo agora é compelido a manter sua credibilidade atacando uma grande cidade israelense. Se isso desencadeará um conflito em grande escala dependerá da extensão da retaliação do Hezbollah e do nível de destruição que deixar. Se os corpos se acumularem, é hora de agir. Por conta disso, se o Hezbollah realmente quiser ferir Israel, eles quererão atingir Tel Aviv. Isso, no entanto, forçaria Israel a retaliar com ainda mais ataques a Beirute e outros oficiais de alto perfil do Hezbollah. Eventualmente, essa escalada olho por olho levaria a um conflito mais amplo. Ninguém realmente quer isso. Então, ao invés de atacar Tel Aviv diretamente, o Hezbollah poderia mostrar contenção e atacar cidades em outros lugares. Haifa e as bases militares próximas a ela poderiam servir para esse propósito desescalatório. O cálculo aqui é que, ao atingir cidades menores, as chances de vítimas civis são reduzidas, o que, por sua vez, diminui a escalada israelense caso os israelenses aceitem essa oferta. Enquanto isso, na frente do Hamas, o assassinato de Hania é um golpe para qualquer acordo de cessar-fogo. Antes de sua morte, Hania havia abrandado suas exigências de uma retirada imediata de Israel de Gaza, que era um grande obstáculo nas negociações. A morte de Hania fecha a porta para as negociações diplomáticas. A partir de agora, é improvável que o Hamas ofereça concessões ou faça progressos em direção a um acordo de cessar-fogo com Israel. Não mudará muito na capacidade operacional do Hamas, mas o grupo terá que eleger um novo chefe para sua ala política. Aqui está o problema. O próximo líder do Hamas poderia ser alguém da ala militar, em vez de sua ala política. Hania, que pertencia à ala política do Hamas, periodicamente se chocava com Yahya Sinwar, o líder da ala militar do grupo. Hania era considerado muito leniente e descrito como relativamente moderado, pelo menos de acordo com os padrões do Hamas. Se Sinwar assumir o poder, mesmo que extraoficialmente, poderíamos ver um Hamas ainda mais combativo. Sua facção, as Brigadas Al-Qassam, divulgou uma declaração logo após a morte de Hania, observando que a guerra em curso havia escalado para um novo nível e que teria enormes consequências para toda a região. Em suma, dada a situação, um chefe do Hamas mais linha dura vai torpedear as conversas políticas, o que por sua vez significa que a violência em Gaza continuará ininterrupta. Simultaneamente no Irã, a liderança terá que considerar sua resposta. Os iranianos provavelmente deixarão o Hezbollah retaliar por Shukr, dado que ele foi morto em solo libanês. No entanto, o Irã será obrigado a vingar a morte de Hania, já que ocorreu em solo iraniano e deu um golpe direto na credibilidade de Teherã. Ainda assim, o Irã terá que calibrar sua resposta cuidadosamente. A partir de 31 de julho,
Os primeiros relatos do New York Times sugerem que o Irã poderia realizar um ataque direto a Israel, algo semelhante ao ataque em abril. Mas como Haniya não era iraniano, Teherã poderia justificar o disparo de uma barragem menor do que a que havia disparado anteriormente. Mais uma vez, o cálculo aqui é o mesmo que enfrenta o Hezbollah. Atacar cidades menores reduz as chances de vítimas civis, o que reduz a escalada israelense na condição de que os israelenses aceitem essa oferta. Então, o que poderíamos ver é o Irã disparando uma pequena, talvez até uma única rodada de retaliação na esperança de evitar uma guerra mais ampla, mas mantendo a credibilidade. Mas as coisas dão errado o tempo todo. Se o Irã decidir coordenar um ataque com seus proxies regionais como o Hezbollah no Líbano e os Houthi no Iêmen, as intercepções israelenses e americanas e a defesa aérea poderiam ser sobrecarregadas, e as chances de um incidente mortal aumentariam. De qualquer forma, caso a retaliação iraniana mate civis israelenses ou cause danos significativos, é provável que Israel responda com outro ataque direto ao Irã, possivelmente perto de suas instalações nucleares. Essa escalada de vai-e-vem eventualmente dará muito errado e desencadeará um conflito regional envolvendo o Irã, Israel, os Estados Unidos e talvez até mesmo nações regionais como os Estados Árabes do Golfo. Pode levar dias ou semanas para o Irã preparar e conduzir sua resposta ao recente ataque israelense. Em abril, antes de disparar a barragem contra Israel, os iranianos levaram quase 2 semanas para telegrafar seu contra-ataque. O estratagema do Irã funcionou. Israel foi avisado, e suas defesas aéreas derrubaram os mísseis que se aproximavam. No entanto, as represálias mútuas continuaram, então ambos os lados voltaram à estaca zero, e agora estão chegando aos limites do que podem alcançar por métodos encobertos. Isso significa que as tensões regionais estão presas em um ciclo de ações retaliatórias. É improvável que as coisas desescalem, a menos que um lado faça a concessão de fazê-lo. Mas até que esse momento chegue, a ameaça de um conflito armado em grande escala, seja devido a ações deliberadas ou erros de cálculo, paira sobre a região. Uma política como essa não pode ser mantida a longo prazo, eventualmente, se as coisas continuarem nesse ritmo. O Irã e Israel iniciarão hostilidades e soltarão os cães de guerra. Fui seu anfitrião, Shirvan, do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, aperte o botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. Em qualquer caso, obrigado pelo seu tempo.